A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 32 e versículo de número 1, que diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos guarda. E Ele nos mostra que nós temos a proteção dEle. Você vai observar na história de Jacó que ele foi escolhido por Deus para viver um grande propósito. Ele foi escolhido por Deus para que ele pudesse ali participar do que Deus ele havia preparado para Abraão, para Isaac. Ou seja, Jacó seria a continuação da descendência do Senhor. Jacó participaria da promessa que Deus fez para Abraão de multiplicação. E todas as vezes que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus ele te chama realmente, sabe, com uma direção, que ele te chama realmente com um papel para você cumprir, para você efetuar, com algo que ele confia a você fazer, ele vai se responsabilizar pela sua vida. Como não lembrar de que quando Jacó ele saiu da casa de seu pai, em Gênesis, capítulo de número 28, vai nos falar que ele teve um encontro também com os anjos do Senhor e com Deus. Ou seja, Deus mostrou para ele que estava com ele na saída da casa de seu pai. Gênesis 28, versículo de número 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Deus estava confirmando aqui uma aliança dele para com Jacó, uma aliança de crescimento, dizendo para ele que Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque, era o Deus dele também. Então Deus guardaria, Deus protegeria Jacó por onde ele andasse. Jacó foi para Padã Arã, chegou lá, ele ficou na casa de Labão, seu tio, durante um tempo da sua vida, e Deus estava com Jacó. É isso mesmo, o mesmo Deus que estava com Jacó, que mostrou para Jacó que estava com ele, é o mesmo Deus hoje que fala contigo e diz: eu estou com você. Eu te trouxe aqui para te dizer que eu me responsabilizo pela sua vida, que eu sou Ricaiarabaramandarasto, que eu sou Deus de livramento. Declare comigo: meu Deus se responsabiliza pela minha vida. Ele é Deus de livramento na minha história. O meu Deus se responsabiliza pela minha vida. Ele é Deus de livramento na minha história. Deus estava guardando a Jacó. Quando Jacó ele retorna, que foi o capítulo de número 32 que eu li para vocês, quando ele retorna para casa de seu pai, para a terra de Canaã, Deus também mostra mais uma vez, ou seja, essa já era a segunda vez que Jacó estava vendo os anjos do Senhor. Era a segunda vez, Deus estava mais uma vez confirmando que Deus estava com Jacó, ele não precisava temer a nada, porque Deus entregou para ele uma promessa. Arabaramandarasto. Eu sei que tem situações que são difíceis, que nós olhamos e pensamos: Senhor, isso aqui foge do meu controle, Senhor, essa situação está me amedrontando. Talvez você esteja passando por situações que têm lhe amedrontado, por situações que você olha humanamente falando e você diz assim: Senhor, realmente eu estou com medo. Porque tem pessoas que têm vergonha, meu irmão e minha irmã, de dizer a verdade para Deus. Você não pode sair contando para todo mundo, você não pode sair falando para um e para outro que você está com medo, que você está entristecido, não. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto e diz a verdade para ele: Pai, eu tô com medo, essa situação está me amedrontando, mas eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo Jacó tendo sinais que Deus estava com ele, mesmo ele vendo os anjos do Senhor, pela segunda vez Jacó teve medo de se encontrar com Esaú. Jacó teve medo de morrer. Eu estou dizendo para você, como ser humano, ter medo é normal, só que você tem que entender uma coisa: quem vai lhe controlar. O perigoso está aí. É isso que deve nos preocupar. Porque você sentir medo é normal, porque você é ser humano. Mas o que é que vai te controlar? Vai ser o medo ou vai ser a fé? Deixaramandarasto. Declare comigo: quem vai me controlar não é o medo, é a fé. Quem vai me controlar não é o medo, é a fé. É como eu te falei, Jacó havia tido experiências com Deus, mas mesmo assim estava com medo. Isso aqui é Deus mostrando a nossa fragilidade humana.
Deus havia se manifestado para ele. Deus havia dito que ia dar aquela terra quando ele sai da casa de seu pai. Deus disse para ele que ia dar aquela terra para a descendência dele. Ou seja, irmãos, Deus faz uma promessa para Jacó. Era para Jacó estar com medo? Não. Mas como um ser humano ele estava com medo. Mas Jacó resolveu confiar no Senhor. Mesmo tendo experiências com Deus, ele se amedrontou. E quando Jacó está com medo de Esaú, que é aqui na continuação do capítulo de número 32, nós vamos ver isso, que ele fica sabendo que Esaú está vindo ao seu encontro, depois que ele manda o recado para que Esaú vá até ele fica sabendo que Esaú está vindo, mas está vindo com 400 homens, então ele tem medo. Ele pensa, Esaú vai querer fazer alguma coisa comigo, porque a gente lembra que quando Jacó saiu da casa de seu pai, ele saiu brigado com seu irmão. Ele havia tomado a bênção do seu irmão, ele havia fingido que era o seu irmão, então aquilo ali causou um atrito, a ponto de Esaú dizer que ia matar Jacó. Então agora Jacó tem medo, mas no meio do medo, Jacó resolveu orar ao Senhor. Ore a Deus, porque o Deus que já te deu tantas experiências, o Deus que já te deu tantos livramentos, não vai falhar agora. Declare comigo, o meu Deus nunca falhou na minha vida e nunca falhará. O meu Deus nunca falhou na minha vida e nunca falhará. É bem verdade que, diante de situações contrárias, a gente tem medo. Mas lembre das experiências que Deus já lhe deu. Deus, ele mostrou para Jacó que estava com Jacó, não foi uma vez só. Eu estou conversando com pessoas que Deus mostrou para você que estava com você, não foi uma vez só. Não foi somente uma vez que Deus te mostrou, e se fosse, você teria que se apegar a essa uma vez. Só que Deus já mostrou várias vezes que está contigo, que tem um plano na tua vida. Só que hoje, humanamente falando, você pode estar vivendo uma situação como a de Jacó, contrária. Deus pode estar provando a tua fé para ver como é que você vai se comportar. Jacó, ele resolveu deixar a fé dominar a ele, não medo. E Deus está dizendo, lembre-se de como eu já me manifestei para você. Lembre-se do que eu já fiz na sua vida. Declare comigo, eu a partir de hoje vou começar a lembrar dos feitos do Senhor na minha vida e a minha fé será restaurada. Eu a partir de hoje vou começar a lembrar dos feitos do Senhor na minha vida e a minha fé será restaurada. Deus havia feito muitas coisas na vida de Jacó. Deus havia guardado Jacó durante todo aquele tempo em Padã Arã. Deus estava com Jacó na casa de Labão. Deus o protegeu mesmo quando os filhos de Labão já não olhavam mais Jacó com os bons olhos porque viram que Jacó estava prosperando. Mesmo quando Labão estava enganando a Jacó, Deus estava com Jacó. E Deus fez Jacó retornar para a terra de seu pai, para Canaã, são e salvo. Porque o Deus que livrou a Jacó quando ele saiu da casa de seu pai era o Deus que estava com ele no retorno. Você entendeu que o Deus do passado continua sendo o mesmo? O Deus que livrou você lá no passado, lembra? Alguns livramentos que Deus já lhe deu, algumas sepulturas que Deus já fechou e tu sabe do que Deus fala. Deus me trouxe aqui para te dizer, Jacó, Deus não mudou não. Deus continua sendo o mesmo que te livrou da fúria de Esaú, Daracantaramandarai. Deus continua sendo o mesmo que te livrou de toda e qualquer circunstância que queria lhe destruir no passado. Muitas vezes pensamos que Deus só opera no passado, né, irmãos? Muitas vezes nós agimos como se Deus só operasse no passado. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus não havia mudado na vida, na história de Jacó. E Deus tinha uma promessa para com ele. E quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele vai nos proteger. Quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele vai nos guardar. Quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele não vai deixar a gente ficar frustrado, envergonhado, não. Ele pode até permitir a prova. Ele pode até permitir a luta, a adversidade, os problemas, porque é normal. No mundo nós vamos ter aflições. Ele pode permitir a provação, ele pode permitir o deserto, o vale, mas eu vou te dizer uma coisa, ele nos aprova. Ele está conosco, Deus estava com Jacó. Então não tinha por que Jacó ter medo de Esaú. Desde o início Deus mostrou que o escolhido da casa de Isaac era Jacó. E Deus está dizendo desde o início que eu já mostrei que tu é escolhida. Que tu é escolhido. Só que hoje você olha para as circunstâncias contrárias e você fica com medo. E você diz, Senhor, o Senhor tem promessas lindas, mas quando eu olho, humanamente falando para a minha história, parece que não vai acontecer nada.
Parece que os teus planos vão ser frustrados. Parece que eu vou morrer nesse vale. Parece que eu vou morrer nesse deserto. Deus me trouxe aqui para te falar que Ele continua sendo o mesmo que operou no passado. Ele continua sendo o mesmo que curou no passado, que libertou no passado. Ele continua curando, libertando, restaurando. Ei, Ele continua abençoando, prosperando. Ele é o mesmo. Deikai xarabaramandarasto. Ele não mudou. Quem muda somos nós, meu irmão e minha irmã, mas nosso Deus é imutável. Ele não fez uma promessa para Jacó para chegar agora e ele não cumprir. E é claro que quando está chegando o tempo do cumprimento da promessa, parece que as coisas estreitam mais. Talvez você está passando por isso. As coisas estão estreitando mais e você não está entendendo. E Deus está dizendo, é porque eu estou permitindo, pois o tempo do cumprimento da minha promessa na sua vida está chegando. Então eu estou permitindo as provas ficarem mais intensas para ver a sua fé. Para ver como é que você se comporta diante das situações contrárias. Jacó havia tido experiência quando saiu da casa de seu pai. E teve experiência quando estava retornando. Então não tinha por que Jacó temer a Esaú. E Deus te trouxe aqui para te dizer, você já teve experiências comigo. Não tem por que você temer as situações contrárias. Não tem por que você temer a este vale, a este deserto, a essa perseguição, a esta calúnia. Eu, o Senhor, já estive contigo em situações piores. E continuo estando na tua vida. E continuo te guardando. Eu te fiz uma promessa. E eu velo de caidere cantalastura mandarai. Eu recai de rasto. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, ele não é homem para que minta. E nem é filho de homem para que se arrependa. Caso ele falaria e não confirmaria e não cumpriria, Deus fez uma promessa para Jacó. E Deus mostrou para ele que estava com ele. Ele viu o sobrenatural. E Deus está dizendo, eu já te provei que eu estou contigo. Eu já te mostrei que eu sou na sua vida. Chegou o tempo de experiências sobrenaturais você vivenciar. Você ver, você viver. Então não é tempo de você andar por vista. Não é tempo de você andar por aquilo que humanamente falando. Deirabaramandará. Está parecendo que vai acontecer na sua vida porque você não anda por aquilo que você vê. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Mas a gente aguarda, a gente confia. Isso é fé. Porque para andar pelo que a gente vê não é fé. Se você anda pelo que você vê, pelo que você pode tocar, não é fé. Fé é quando tudo diz que não e você diz, o meu Deus disse e vai acontecer. O meu Deus disse e vai acontecer. O meu Jesus disse, ele vai cumprir. O Espírito Santo me revelou e não vai ser assim o fim dessa história. É você se apegar às palavras que Deus falou contigo. É você se apegar às promessas que ele te fez, por mais que seja tudo o contrário. A partir de hoje, não fique aí condicionado ao que você está vivendo. Mas se apegue às palavras de Deus e creia que ele é contigo, Deus que livrou a Jacó no início, quando ele estava saindo da casa de seu pai, e no retorno para a casa de seu pai. É o mesmo Deus que está livrando você. Quando ele sai de Canaã, Deus o livra. Quando ele retorna para a terra de seu pai, Deus o livra. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor que estou dando livramento para você. Declare comigo, eu recebo o livramento de Deus na minha vida. Eu recebo de Deus livramento na minha vida. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, Pai, te agradecer porque o Senhor é bom. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós e nos livra, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai amado, que nos amedronta. O Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar que o Senhor mesmo, ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor não brinca de fazer promessas, mas quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor lança uma palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai, o Senhor vela sobre ela para cumprir, porque a tua palavra, ela é imutável. Oh Deus, obrigada, meu Deus, por esta palavra, por esse fortalecimento. E nós cremos no que o Senhor falou e não no que o nosso cenário mostra. Nós vamos lembrar dos teus benefícios, meu Deus amado, e não vamos assim nos apegar ao nosso cenário, mas vamos nos apegar à tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua
Abre a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, Pai, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo, Pai, que haja cura, libertação, restauração. Eu peço, meu Deus amado, que venha haver, meu Deus amado, assinatura, causa ganha na justiça, que o Senhor venha glorificar o teu nome, que o Senhor venha, meu Deus, assim fazer o impossível acontecer, e que o teu povo saiba que tu és poderoso para agir em qualquer causa, por mais que pareça impossível, humanamente falando, o Senhor tem poder para assim fazer o milagre acontecer. Continua conosco, meu Deus, assim eu te peço, te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você não se apegar ao seu cenário, mas para você crer que aquele que fez a promessa para você, ele é fiel para cumprir, e o livramento não vai chegar não, ele já chegou. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.